Então, a colocação que se faz na atualidade é que determinados comportamentos morais que nós estamos tendo, basicamente, egoísmo, orgulho, preguiça e etc., estão causando os nossos problemas físicos. Por quê? Porque quando você explora a natureza até o ponto da destruição do solo, o que acontece? Você vai ter que botar mais pesticida e mais adubo. E isso está chegando a um ponto em que 80% do custo dos alimentos vem de produtos químicos industrializados. E mesmo fazendo isso, os solos estão se destruindo. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque não temos outra alternativa? Ou tem um nome específico para isso? É claro que isso tem consequências. Quanto mais você explora, isso numa cadeia sem fim, você explora e é explorado, você explora e é explorado, você começa a abrir mão das coisas realmente de grande valor por coisas sem valor. Então, as coisas naturais, aparentemente, não têm valor nenhum. Nós queremos coisas em que você agrega determinados valores que as pessoas dizem que são importantes. E, como temos preguiça de correr atrás, a gente permite que isso envolva a nossa vida. Então, eu estou dizendo uma coisa diferente do usual, até porque, recentemente, eu recebi um trabalho de pesquisa, não é da minha área, mas eu achei, por causa do segundo cérebro, fui ler o material, eu cheguei numa pesquisa na área da agricultura chamada agrofloresta, em que um pesquisador estava analisando a chamada paleontovegetação, como a vegetação se formava, e os resultados que estamos tendo na destruição do solo, que é progressivo e aparentemente reversível. Ele desenvolveu uma técnica que reverte essa destruição e consegue uma produção de alimentos maior e mais barata. Por quê? Ele consegue uma produção 80% mais barata porque não usa nenhum pesticida e nenhum tipo de adubo artificial, fertilizante. E com alimentos mais saudáveis, com mais vitaminas, com tudo muito mais do que as engenharias genéticas da atualidade. Como ele faz isso? Aí ele diz no final da pesquisa, é simples. Você não pode chegar no lugar e somente tirar. É necessário dar alguma coisa em troca. Se você puder dar tanto quanto recebe, o resultado será muito melhor. Vamos traduzir isso dentro do Livro dos Espíritos. Do que ele está falando mesmo? As leis morais não servem apenas nas nossas relações sociais. Em todas as relações que a gente estabeleça na existência, ela deve ser aplicada. Nas nossas relações com o solo, nas nossas relações com os alimentos, com os animais, com as pessoas, com os espíritos. Se a gente aplicar essa regra em todas as nossas relações, nós vamos diminuir essas perdas, esses problemas, esses resultados, de maneira extremamente significativa. Mais ou menos 80%. E vai sobrar 10% que veio da reencarnação. Mas, quando você diz, se tem um quadro depressivo por causa da outra encarnação, tem certeza que não são nutrientes que estão faltando? Tem certeza que não são estilos de vida que você está desenvolvendo? Tem certeza que não é fruto do seu egoísmo, do seu orgulho e da sua vaidade? E eu não estou falando diretamente, indiretamente. Tá? Então, se você tem muita preguiça, você faz o quê? Lei do menor esforço. O que acontece com a lei do menor esforço? Quanto mais barato e mais fácil, melhor. Tem certeza? A vida sedentária que a gente vive, a gente bota o quê? Tudo automático. E aí vai para a academia pagar R$200 para emagrecer. Ficar correndo no negócio. Não é não? Olha que interessante. Você não quer fazer nenhum trabalho braçal e vai levantar peso na academia e fazer dieta. Dieta. Vocês notaram que a indústria da cosmetologia é mais importante? 90% dos bioquímicos e dos farmacêuticos não trabalham na área de saúde. Trabalham na área dos cosméticos. Só 10% vai para a área de saúde. Por quê? Porque você ganha muito mais com cosmético, né?
fazer remédio não é tão vantajoso quanto fazer shampoo. Porque hoje em dia não tem mais cabelo ruim, tem mulher pobre. Se você tiver dinheiro, resolve. Mas o que você está trocando? Por que você está precisando de tantas coisas assim? Quando você nota que muito do que você tem de déficit é artificial. Então, quando a gente chega no Livro dos Espíritos e fala sobre essa questão da sintonia, da afinidade, do equilíbrio, a gente vendo essas respostas da ciência, porque vocês não precisam acreditar em mim, pega a super interessante, que saiu agora, Agrofloresta, e ele diz isso. É a exploração e o egoísmo na natureza que está dando esses resultados. Então, uma das colocações atuais do cientista é que muitos dos nossos mal-estares emocionais não são psicológicos, são alimentares. Então, tudo é culpa da mãe, né? Lembra de Freud? É culpa dos meus problemas da minha mãe. Freud já tinha provado, a culpa é da mãe. Tem certeza? Quem é espírita? Quem é espírita, acredita na reencarnação, sabe que cada um tem a mãe que merece. Então, não é bem culpa da mãe, é sua mesmo. Então, a conclusão que os cientistas falam é que problemas psicológicos existem. Mas que no cálculo atual, 80% é biológico. É do comportamento que nós estabelecemos com relação à natureza. Quando eu digo natureza, em todos os sentidos, tá? É nossa relação com ela. Enquanto nossa relação for egoísta, nós vamos ter esses efeitos adversos. Tá bom? O que é uma relação egoísta? Você quer que o lucro seja todo para você. É tipo assim, você pegou o suco, bebeu até fartar, mas não quer que ninguém mais beba e joga o resto fora. Muitos fazem isso. E essa relação causa um desequilíbrio biológico. E aí vamos pagar por isso. Então, não é da outra encarnação, é do comportamento presente. Tá? Nós somos egoístas? Nós colocamos o nosso prazer diante de todos os outros? E aí eu boto as crianças também, a sua conveniência. Tá? Você vai fazer o que for menos trabalhoso, tá? E que te der mais ócio. E aí as consequências são essas. A gente fala que quer homens mais dinâmicos, mas bota o nosso filho para assistir televisão 80% do tempo. Certo? A gente quer pessoas mais saudáveis e cria circunstâncias que impedem uma atividade biológica compatível. E não queremos pagar o custo? Não queremos. Queremos que outro pague. Então, você não quer descascar uma laranja, quer uma pílula. Você não quer ter o trabalho de fazer o peixe, você quer uma lata de atum. Você quer uma coisa... Na verdade, vocês querem uma pílula, né? Não precisa ter trabalho nenhum. Você engole e acabou. Tem gente fazendo isso com shakes, né? Em vez de comer, toma um... A ideia é emagrecer, né? Não é complicado? E aí, por que o boom das drogas? Por que elas aumentam? É uma forma de fugir. É uma forma de fugir às consequências dos seus atos. Então, em vez de trabalhar para enfrentar os seus problemas, você prefere fugir dele, usando o subterfúgio. E quando eu falo de dependência química, não são apenas drogas legais, as drogas ilegais. As drogas legais são um volume muito maior da dependência do que as ilegais. Tá? Porque as ilegais são meio difíceis de conseguir. Nem todo mundo tem acesso. Agora, por quê? Porque ele tem um efeito depressivo similar. Você relaxa os músculos, né? Pode não conseguir com a mente, mas os músculos, pelo menos, relaxam. Só que tem consequências. Todas as drogas têm consequências. Não existe uma única droga que não tenha consequência. E aí a minha avó fazia uma brincadeira que eu achava muito interessante. Né? Se remédio fosse bom, chamava curédio. Aí por quê? Porque remédio remedeia, curédio cura. E é uma brincadeira, mas nunca foi tão oportuna. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.